Boa noite, irmãos. Sou eu mesmo, não é, Zé Carlos? Então tá bom. Agora você me deixou em dúvida. Eu falei, será que sou eu? Irmãos, é um prazer estar aqui para poder falar e estar aqui com vocês, recebendo a palavra de Deus. O pastor da igreja hoje está em Almerinda Chaves, realizando o serviço como está no boletim previsto. E coube a mim e ao José Carlos estarmos aqui com vocês esta noite. E eu gostaria de pedir aos irmãos que a gente abrisse no nosso texto base, Salmo 105. Do versículo 16 ao 22. Achamos? Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-se senhor da sua casa e mordomo de tudo o que possuía. Para o seu talante, sujeitar os seus príncipes e os seus anciãos, ensinar a sabedoria. Senhor nosso Deus, que essa palavra possa estar vindo ao nosso coração, que nós possamos receber de Ti aquilo que tem para nós, e que possamos sair aqui hoje, Senhor, da Tua casa, confortados por esta palavra, e que Tu esteja agindo em nossas vidas, a cada dia, perdoando os nossos erros, nos orientando e nos guardando. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu vou fazer uma rápida retrospectiva da vida de José. Esse texto de Salmos trata daquilo que a gente vê em Gênesis 37 até mais ou menos 47. É retratado toda a trajetória de José. José era um jovem, querido do papai, era o preferido, e isso provocava nos seus irmãos uma ira e uma falta de sentimento de irmão para com o irmão, aquele carinho, aquela proximidade com José. E ele não tinha culpa de nada, era o pai que o tratava de forma diferenciada. E José tinha um defeito, ele era muito sonhador. E ele teve um sonho, lógico que Deus colocou aquilo no coração de José, e ele, por 2 vezes, ele contou os sonhos na frente dos seus irmãos. E nesses sonhos, era falado a José que ele ia ser algo maior do que os seus irmãos, que os seus irmãos iriam pedir a ele ajuda, que os seus irmãos iam se dobrar perante ele. E isso revoltou os irmãos. Além de ser o queridinho, de repente ele começa a dizer para os irmãos, olha, eu vou ser melhor que vocês. Mas ele não falava disso porque ele queria ser, era aquilo que vinha no coração de José. E os irmãos não gostaram muito da ideia e resolveram um dia dar um jeitinho do José escolher um outro caminho para ele. E eles chegaram ao ponto de quase matá-lo, e resolveram, por consenso de todos os irmãos, ao invés de ter o sangue da mão do irmão deles, eles resolveram vendê-lo. E ele foi vendido como escravo. E aí começa a trajetória de José. Para o pai foi dito que ele morreu, mataram um cordeiro e puseram sangue, levaram para o pai, que ele tinha sido comido no meio do deserto, e ele foi como um vendido, como um escravo, ele foi parar no Egito. E quando ele chegou no Egito, eu creio que, não entendendo nada do que estava acontecendo, ele acabou sendo colocado
para servir, né? E aí Potifar pegou ele como o seu escravo preferido, né? E notou que ele tinha uma inteligência diferenciada, e ele começou a ajudar, só que, como chamava a atenção a atitude daquele jovem, ele foi posto de novo numa situação que ele não desejava. E aí, por causa que a mulher de Potifar disse que ele era para atendê-la, e ele acabou que foi parar na prisão. Quando chegou na prisão, de escravo a preso, né? Saiu de uma situação de um buraco para ir para o Egito como escravo. De repente ele encontra uma luz no túnel. Opa, vou servir um cara que tem poder. De repente ele está de novo num outro buraco chamado prisão. Novamente José, devido às suas habilidades, começa a despertar no chefe da carceragem que ele era uma pessoa inteligente. E aí fala, olha, você vai me ajudar aqui. E você começa a cuidar do que está acontecendo aqui dentro, você cuida dos presos e etc. E, novamente, ele começa a se dar bem lá dentro da prisão, né? Aceitando de forma muito resignada tudo o que estava acontecendo na vida dele. Porque ele entendia que existia um propósito para aquilo. Aquilo não estava acontecendo à toa. E aí, na prisão, chegam 2 novos inquilinos, né, pessoas que atendiam ao faraó, e essas pessoas têm um sonho, e ninguém conseguia entender por que eles tinham sonhado aquilo. E não é que o José entendeu? E o José falou para um deles que ele ia voltar para a casa do faraó, e que o dia que ele voltasse, que ele lembrasse dele. O outro não, o outro ia ser morto, né? Bacana o José, né? Ele foi um cara muito franco, muito sincero, né? Falou assim, você vai se dar bem, mas você, lamento, teu destino está traçado, você vai ser enforcado. Né? Eu imagino, né, você dentro de uma prisão com pessoas, ainda bem que eram presos melhores, né? Eram pessoas que tinham feito uma bobagem pequena lá na casa de Faraó e acabaram indo para a prisão. E aconteceu exatamente isso, né? Esses presos, um voltou para a casa de Faraó e o outro foi realmente morto. E quando esse preso estava na casa de Faraó, dessa vez quem sonhou foi o Faraó. E aí ele não sabia o que significava e chamou todo mundo que era muito entendido e nada foi resolvido. Então, esse que cuidava da parte da padaria lá do faraó, lembrou que José tinha dito para ele, lembra de mim, não me esqueça. E ele contou para o faraó, olha, eu tive sonho na prisão, inclusive o que aconteceu comigo e com o outro foi previsto por um dos presos. E o faraó ficou intrigado e falou, chama esse cara, vamos conversar. E chamou, e José, mais uma vez, interpretou tudo o que iria acontecer na terra do Egito pelos próximos anos. E isso levou o faraó a colocá-lo como responsável. E é o que fala em Salmos, né? No versículo aqui está claro, né? O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos, quer dizer, o grande mandador dos povos, o pôs em liberdade. Constituiu senhor da sua casa. José passou a ser o responsável de todo que as decisões e aquilo que era para ser feito e dito pelo faraó. E mordomo de tudo que possuía. Ele cuidava de todos os bens do faraó. E a história continua, onde o Egito realmente passa por uma situação bastante grave de fome, e por isso que foi dito, né, no começo desse salmo, fez vir fome sobre a terra, e cortou-se os meios de se obter pão. E aí a família de José se encontrou numa dificuldade enorme, porque eles tinham que ir buscar recursos no Egito. E aí, quando chegaram lá, de uma forma que José cruzou com aqueles
irmãos que não o reconheceram, e aí José, encurtando um pouco aí essa retrospectiva, já estamos no final do capítulo 47, ele perdoa os irmãos, apresenta o que tinha acontecido para Faraó. O Faraó permite que ele traga o pai Jacó, e toda a família vem para o Egito, e Jacó, inclusive, acaba falecendo no Egito. O que a gente vê com essa história, o que nós podemos tirar para a nossa vida, neste momento em que nós estamos passando por uma situação que eu, particularmente, estou bastante incomodado quanto cristão. Porque a gente vê assim muitas dúvidas em relação ao futuro do nosso país. Isso vem sendo colocado aqui pelo pastor, foi colocado hoje aqui pelo José Carlos, e a gente tem uma dúvida enorme. E aí eu me lembrei, e me colocando no lugar de José, eu imagino o tamanho da dúvida que ele tinha na cabeça dele, falando, caramba, eu recebo uma mensagem através de um sonho que eu vou ser um cara poderoso, e daqui a pouco eu estou dentro de um buraco, em seguida eu vou preso e começo a tomar conta de presidiários. Que propósito é esse que está acontecendo? E eu acho que essa mesma coisa nós, como cristãos, deveríamos lembrar, que esse momento que nós estamos passando, foi muito dito que 32% dos eleitores são cristãos, ou evangélicos, como a sociedade trata. 32%, um terço. E o que esses 32% estão mostrando? Talvez após um momento que não concordem com o que está acontecendo nesse país, o que eles estão mostrando em relação ao propósito que com certeza existe porque Deus está fazendo isso? Talvez nós não estejamos sonhando alguma coisa, alguma informação, mas é claro que existe um propósito. E aí a gente vê que dentro de um propósito tem que haver confiança. E José confiou. Confiou em tudo que estava acontecendo na vida dele. Em momento algum você encontra, nessa passagem de Gênesis, José questionando a Deus o porquê estava acontecendo isso. Em momento algum. Em momento algum, eu pelo menos, não sei se eu li muito rápido ou não li direito, você vê José reclamando de alguma coisa. Pelo contrário, você vê José se esforçando para fazer o seu melhor. E aí a gente vê a preocupação que existe nossa com relação ao país, e eu acho totalmente pertinente essa preocupação. Mas aí eu vejo que as pessoas parecem que não estão entendendo isso. Porque o que eu mais me deparo, e por isso eu disse que está me incomodando, me deixando intranquilo, vamos dizer assim, e tentando fazer alguma coisa, porque nos relacionamentos de família a gente vê problema, devido à situação que está acontecendo. A gente vê relacionamento do trabalho sendo atrapalhado, pessoas tendo atitudes que não são condizentes com aquilo que se espera, deixando de falar com outra pessoa porque não concorda com o que aquela pessoa está pensando agora. Mas isso não tem nada a ver com o dia a dia dela. Isso está prejudicando o dia a dia dela. E as pessoas estão se comportando dessa forma. E aí eu me faço uma questão. Será que, como cristãos, nós estamos buscando entender realmente o propósito de Deus para toda essa situação que está acontecendo? Será que nós confiamos, de fato, na sua providência? No popular dizem que Deus é brasileiro, Será que realmente nós estamos confiando que existe uma providência nas mãos de Deus para que isso mude, que essa situação seja ela respeitada o porquê ela está acontecendo? E como cristãos que somos,
né, nós possamos nos comportar de uma forma que as pessoas vejam em nós uma diferença de fato. A diferença é de tranquilidade. Outro dia me acusaram disso. Como é que você pode falar assim com essa tranquilidade na situação que o país se meteu? Eu falei, cara, não tem por que eu não estar tranquilo. Existe um propósito para isso. Eu estou aqui de passagem. Por que você está tão alvoroçado? Você parece que vive em outro mundo. Será? Será que eu realmente estou tão alienado assim? Ou será que nós não estamos entendendo o que a Bíblia diz para nós? Que tudo tem uma razão de ser. Que nada embaixo da terra pode acontecer se não estiver sendo da vontade de Deus. Então, a gente pensa no propósito. Em Eclesiastes, eu vou ler agora algumas passagens, irmãos, para que a gente possa entender se isso tem a ver. E eu fiz questão de procurar passagens que a gente veja o Antigo Testamento, porque às vezes a gente pensa, não, mas isso foi no passado. E tem passagens do Novo Testamento. Isso é presente após a vinda de Cristo. Então, em Eclesiastes, diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Dentro do tempo que este país está passando, existe um propósito. Esse tempo tem que ser entendido por nós, cristãos, como algo que é a vontade de Deus. E cabe a nós. E, por favor, eu sei que talvez possa passar na cabeça de alguém, né? Mas parece que você esquece que na Bíblia está dito lá, não vos conformeis com esse século, transformai-o. Transforme. Mas transforme para pôr paz nesse país. Transforme para pôr entendimento entre as pessoas. Em Romanos 8:28, falando do propósito, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E se somos nós que nos nominamos, né, e que acreditamos em Deus, então nós temos que entender que existe um propósito. E cabe a nós fazermos a nossa parte. Nas passagens que o José Carlos leu aqui na liturgia, deixa muito claro que nós temos que fazer a nossa parte. Que nós temos que realmente praticar a palavra de Deus. E não só escutá-la. Né? Acho que escutar eu costumo dizer para as pessoas onde eu trabalho, basta não ser surdo. Né? Agora, você tem que compreender aquilo que você está ouvindo, que é o seu sentido de não ser surdo. Então, escute de verdade. Entenda aquilo que Deus está colocando para você. E para isso você precisa confiar. E aí eu vejo um momento de uma intranquilidade nesse país hoje, que me questiona de novo. Cadê a confiança? Cadê a confiança que a gente depositou, literalmente, né, nesse momento que o país agora se colocou, que tudo está nas mãos de Deus? Eu confio nisso. Em Salmo 44, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. E é interessante, né? A gente ter no nosso país hoje, um dos maiores problemas é a mentira. Que tem um nome bonito e diferente, fake news. Né? O que mais se faz neste país hoje, e vocês viram, eu tenho certeza, que todos nós, uns mais, talvez outros menos, né, viram, né, quem hoje está no poder acusando o outro que não está de mentiroso. E a troca foi mútua. Você mente, você também mente, e você mente. E nós devemos não nos afeiçoar a essas pessoas que mentem. Nós não podemos participar disso. Não é nosso papel. Em Hebreus 13:6,
Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Nada. Nada pode fazer o homem. Nada. Simplesmente nada. E nós temos que entender que isso eu não estou falando de algum lugar que eu li e achei bacana. Eu estou falando da palavra de Deus que foi falado hoje aqui. Você está praticando ela? Você, de fato, está pondo ela na sua vida como regra de fé e prática? E se eu confio, eu tenho certeza que Deus vai ter providências para tudo isso que está acontecendo. E quando a gente lê na Bíblia sobre providência, providência de Deus significa que Ele governa todas as coisas, de modo que nada acontece por acontecer. E essa foi a percepção de José. Note, José passou por várias situações, como a gente costuma dizer na nossa vida, por altos e baixos. E em momento algum, estivesse ele no alto, estivesse ele no baixo, baixo literal, porque ele esteve até no buraco, né? Ele não se desviou daquele que ele tinha certeza, que tinha um propósito, e que uma providência viria na vida dele para que ele mudasse toda essa situação. E a providência que Deus deu na mão de José foi salvar a sua família, a família que quis matá-lo, a família que não queria mais que ele existisse. E ele teve, das mãos de Deus, a capacidade de fazer isso. Então, realmente a gente entender que a providência de Deus, nada foge do controle dele. Portanto, ideias como o acaso ou a sorte, né? Ah, você tem sorte. Ah, isso aconteceu por acaso. Isso não existe. Isso não existe, gente. Nós, cristãos, não podemos acreditar em acaso e sorte. Se de fato entendemos o que a Bíblia nos traz. E aí, dentro dessa visão de providência, nós encontramos em Isaías 41, 17. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Portanto, se nós temos consciência da providência de Deus, o que será do nosso país? O que Deus providenciará. O que vai ser da nossa vida? O que Deus providenciará. Mas e se acontecer de haver perseguição? Deus providenciará. Mas e se não tiver liberdade disso? Deus está no comando. Qual é a tua preocupação? Não estou falando para ninguém ser alienado. Não estou falando para ninguém achar que tudo que acontece não tem problema. Mas o problema está em boas mãos, se você confia nisso. Em Mateus 19, 29 a 30, não se vendem 2 pardais por um S, e nenhum deles cairá em terra sem o conhecimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Portanto, cada um de nós, que como José passou por várias situações, eu acredito que a gente precisa aprender com José. Que a gente realmente esteja entendendo que aquilo que tinha que acontecer, iria acontecer. Aconteceu e foi o melhor para a vida dele. Tanto que José, quando viu que tudo estava resolvido para a família dele, ele chorou e agradeceu a Deus. Essa foi a reação de José. Porque ele tinha certeza de um Deus maior na vida dele. E aí eu queria uma ajuda dos irmãos para a gente estar encerrando esta palavra de hoje. Eu gostaria que os irmãos abrissem em 1 Coríntios,
capítulo 3. E que nós pudéssemos ler juntos, do versículo 3 ao 9. Primeiro Coríntios 3, versículo 3 ao 9. Todos achamos? Vamos ler? Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Nós não somos nada, e é interessante como a gente quer resolver o problema do Brasil. Nós não somos nem de um lado e nem do outro. Nós podemos ter as nossas convicções, sim, como eu disse, ninguém vai se tornar um alienado. Ninguém vai deixar de ter as suas ideias, de ter os seus conceitos, mas uma hora em que as coisas estão definidas, você não é mais de um lado ou de outro, você é de Deus. E você, como cristão, eu pelo menos vou tentar. Não sei se eu vou conseguir. Eu vou tentar cooperar para que o propósito de Deus seja cumprido para o Brasil. Que realmente a gente possa estar trilhando o nosso caminho aqui na terra, passageiro, de cristão, de acordo com a vontade de Deus. Porque não é de um lado e nem do outro que nós vamos resolver, porque não somos nós que vamos resolver nada. Pelo contrário, nós podemos estar estragando tudo. E vocês sabem quando acontecem as coisas em que Deus, que é bondoso, é misericordioso, é grandioso, mas Ele se cansou do povo do deserto. E todos aqueles que saíram, atravessaram o mar seco, passaram 40 anos comendo de graça, não entraram na terra prometida. Que nós possamos refletir sobre isso. Que nós não estejamos trilhando a nossa rota aqui neste mundo, para na volta de Cristo, que foi dito no boletim hoje, Cristo está voltando. A gente tem o direito de estar ajoelhado diante de Deus. E que a gente possa realmente cumprir o nosso papel. Eu vejo que vai ser uma bênção para cada um de nós, que nós possamos dar o testemunho de que a nossa tranquilidade, ela reside e está nas mãos de Deus. E que ninguém fará nada, que nenhum homem fará nada, que Deus não permitir. Amém.